Estão me acompanhando, a gente estava ouvindo justamente o doutor Júlio Navarro, né, que perdeu o filho, esse estudante de medicina que foi morto em mais um erro aí grave da polícia, que foi reconhecido dessa maneira também por agentes públicos. A gente segue nessa apuração sobre qual vai ser o desenrolar da situação em São Paulo e cobrando, né, autoridades parlamentares sobre esse posicionamento. A gente recebe neste momento aqui no nosso All News mais um parlamentar. A gente ouviu há pouco Guilherme Boulos e agora a gente abre espaço para ouvir também o capitão Augusto, que já está conectado conosco. Agradeço muito o senhor estar aqui conosco, deputado federal pelo PL, que também está acompanhando este caso em São Paulo e vem aqui também trazer a sua análise. Olá, deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabíola, Josias, o Thales e a todos que nos acompanham por aqui. Muitos falando sobre a necessidade da demissão de Derrite neste momento em São Paulo. O governador não respondeu diretamente essa pergunta hoje, mas fala da necessidade de mudanças e rotas. O que o senhor acha? É preciso retirar Derrite do comando da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, deputado? Não, em hipótese alguma. O Derrite está fazendo um ótimo trabalho como secretário de Segurança Pública, só ver a questão dos números, as estatísticas criminais, o quanto conseguiu reduzir. A polícia, como um todo, está trabalhando bastante motivada no estado de São Paulo. Não há por que um ato isolado, que não representa a grande maioria ou, né, a totalidade dos policiais militares do estado de São Paulo, que fazem um trabalho honesto, correto, dentro das leis, um ato isolado você pedir a retirada do secretário de Segurança Pública, como o Derrite, que está fazendo um ótimo trabalho e desempenhando muito bem suas funções. Então, não vejo esse fato isolado que nós lamentamos. A Polícia Militar não tem compromisso nenhum com erros como esse. Muito pelo contrário, a gente tem uma corregedoria muito séria e muito forte. É Ô, só ver a quantidade de policiais deputado, militares. só num ponto, agora que a gente voltou com o pessoal da TV, já está conosco, a gente está com o deputado Capitão Augusto, deputado federal pelo PL. O senhor está dizendo que não é o caso da demissão do Derrite, o senhor inclusive disse que ele está fazendo um ótimo trabalho. Quando o senhor fala de números, os números que estão sendo divulgados sobre o aumento da violência policial, ele é fato. Teve um aumento de 46% no número de mortes provocadas por policiais no início deste ano até novembro, do início deste ano até novembro, um aumento de 46%, segundo os dados divulgados pela própria Secretaria de Segurança Pública e que estão sendo analisados, inclusive, pelo Ministério Público. De janeiro até a metade de novembro, agora, foram 673 pessoas mortas pela polícia. O senhor acha que isso é um bom trabalho? Fabíola, primeiro, né, nós temos quase que 90 mil homens trabalhando no estado de São Paulo, nos 645 municípios, e 24 horas por dia. Então, vocês imaginam a quantidade de intervenções que a Polícia Militar tem em todo o estado de São Paulo o tempo todo. Nós estamos falando também de uma polícia que trabalha ligada diretamente com o combate a facções criminosas, que cada vez, e todo mundo aqui sabe o quanto que cada vez está se fortalecendo mais e ramificando até por todo o interior do estado de São Paulo, todo o Brasil, e até mesmo as facções criminosas brasileiras estão indo para outros países, o quanto que esse pessoal está fortemente armado e cada vez mais partindo para o confronto com a Polícia Militar. Nós temos hoje uma Polícia Militar altamente motivada no estado de São Paulo. O governador Tarcísio, o Derrite, que está sim fazendo um excelente trabalho e conhece muito bem a Polícia Militar, conhece muito bem a área da segurança pública e não pode ser responsabilizado por atos isolados e errados. Então, obviamente, como a polícia que está mais motivada para trabalhar, que está abordando mais, que está havendo mais o confronto dessas facções criminosas contra os policiais militares. E nós temos, obviamente, a legislação que nos ampara também a questão da legítima defesa de si próprio ou de outrem. O que tem que ser analisado, tem que ser averiguado se essa questão do aumento da letalidade se está embasada, se está justificada dentro da lei. Nós não temos compromisso nenhum com o erro. A nossa corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo é a mais rigorosa de todo o Brasil. É só ver a quantidade de policiais militares que são demitidos, expulsos da Polícia Militar e presos. Vá lá no Romão Gomes, que é o presídio onde fica os policiais militares, para ver a quantidade de policiais que tem. Então, nós não temos compromisso nenhum com o erro. Mas o senhor não obviamente, acha... é uma instituição, é uma profissão que está no limiar da navalha. Se faz para mais é abuso, se faz para menos é prevaricação.
e o tempo todo, né, com esse confronto com facções criminosas. Então, Deputado, esses obviamente, casos que é que uma... estão sendo mostrados aí agora, recentemente, o senhor não acha que está havendo casos isolados demais? Um é jogado da ponte, o outro, acabamos de falar com o pai do rapaz que ele foi baleado, o outro, um policial dentro de uma loja, sai dando tiros seguidos. Outro governador diz que não está nem aí. O senhor não acha que está havendo casos isolados demais? E esses números que a Fabíola mostrou, não tem que haver um repensar da polícia sobre isso? Ô, Thales, nós estamos falando de alguns casos, no meio de milhões de casos. Então, em termos de porcentagem, isso não chega a 0,01% das intervenções das polícias militares. Então, nós temos que tratar o caso e não temos compromisso nenhum com o erro. Eu abomino também essas atitudes que foram vinculadas recentemente por toda a imprensa, e nós não compactuamos com isso em hipótese alguma. Tanto é que pode ter certeza Quando tira as absoluta câmeras que dos medidas policiais, severas serão tomadas contra esses policiais que erraram. Sabe? mas Agora, quando você tira as não câmeras pode. dos policiais, isso não faz com que Você, se promova mais esse tipo de caso? As não, câmeras não estão funcionando direito. Isso está primeiro, evidente. você não pode generalizar esses casos. Você e são casos isolados. Volto a dizer, são milhões de intervenções policiais, militares do Estado de São Paulo, em todos os municípios, 24 horas por dia. São atos isolados. Você querer manchar uma instituição que trabalhe com a Polícia Militar por causa de atos isolados como esse, e vão um pouquinho mais longe também, Thales, porque nós também temos essa preocupação de melhorar o nosso contingente. Há muito tempo nós trabalhamos, inclusive aqui na Câmara, estava agora de pouco com o governador Tarcísio, que foi homenageado aqui na Câmara dos Deputados, trabalhamos muito para melhorar também o nosso processo de seleção para ingresso da Polícia Militar. Aí você vê a dificuldade que nós temos, por exemplo, para exigir o nível superior para ingresso na Polícia Militar. A Polícia Federal, para todos os cargos, já tem a exigência de curso superior para ingresso na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na própria Polícia Civil para todos os cargos. Várias guardas municipais já estão exigindo curso superior e nós não conseguimos colocar isso ainda dentro da instituição. Por quê? Se colocar curso superior com salários que são oferecidos aos policiais, e falo de uma maneira geral do Brasil, não vai ter gente necessária para cobrir a lacuna de policiais que precisam para que você possa dar um mínimo de segurança. Então, a gente tem que ver também esses casos isolados, mas ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, você pagando o salário que nós temos para um cara que vai correr o risco de vida, vai estar sendo constantemente ameaçado de morte por facções criminosas, colocando em risco toda a sua família, né, por salário que nós oferecemos, fica difícil você ter uma melhor seleção até de ingresso na polícia. Então, são atos isolados, sim. Então, os nossos policiais fazem um trabalho que a gente extremamente meritório para a sociedade e conseguimos reduzir os índices criminais em todas as áreas do Estado de São Paulo. Tem que reconhecer que o trabalho que está sendo bem feito no Estado de São Paulo. A gente tem um problema grave na segurança pública do Brasil, e não é um problema só de São Paulo. A gente estava falando aqui minutos atrás, antes do senhor entrar, tem problema na Bahia, que é governado pelo PT, tem problema no Rio de Janeiro, tem problemas de várias partes. Não é uma questão partidária, é um problema que está presente em todo o país. Agora, São Paulo já teve uma imagem melhor no setor na área de segurança pública, né? E o senhor diz, são atos isolados. Agora, impressiona quando atos isolados se sucedem, e o senhor mencionou que o policial está correndo risco de vida, e é fato, e precisamos reconhecer que quem está na linha de frente precisa ser amparado, com salário, com equipamento adequado. Agora, nós estamos falando de casos que não envolvem risco de vida, senão para os alvos dos policiais. Um policial militar jogou um cidadão da ponte. O outro alvejou um ladrão que deveria ser preso e não morto pelas costas com 11 tiros. Não estava o policial em risco de morrer, nada disso. O que eu lhe pergunto é se não há uma certa contemporização com algo que não deve ser, não deveria merecer contemporização. Agora mesmo, o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Cássio Araújo, ele classificou este personagem que jogou uma pessoa do alto de uma ponte, ele disse que ele cometeu um erro emocional. Isso é um crime, não é um erro emocional. O senhor não acha até que, em homenagem ao pedaço da polícia que age corretamente, deveriam ser tratados de forma mais draconiana
estes fatos isolados, esses personagens que estrelam, protagonizam fatos isolados dessa natureza? Ô, Josias, volto a falar, são 90 mil homens trabalhando numa atividade de extremo risco e uma atividade extremamente difícil. Você não pode responsabilizar um secretário de Segurança Pública e um governador por um ato desses policiais. Nós Não, mas eu estamos posso longe responsabilizar um de secretário de defender. segurança ou um comandante-geral da polícia que trata uma atrocidade como essa como um erro emocional. Eu posso responsabilizar como observador, dizer, esse coronel não está se portando adequadamente diante de um crime. O que foi cometido ali foi um crime, jogar uma pessoa Josias, do alto da eu ponte. conheço o Coronel Cássio, pessoalmente, a profissão, como profissional que é, como o respeito que tem dentro da instituição e o quanto que ele é sério quanto isso. Então, você não tenha dúvida nenhuma. Aguarde realmente e verá como que a Polícia Militar vai estar tratando esses casos. Então, já foram até afastados. O próprio governador já fez sua declaração, inclusive falando que tais atitudes não são dignos de uma pessoa ostentar a farda, ele está nos representando, porque mancha toda a instituição. O próprio Derrite também já fez seu depoimento. O próprio Coronel Castro também. Ninguém está defendendo essas atitudes de hipótese alguma, José. Então, nós temos, sim, que está apurando com o rigor da lei, e você não tenha dúvida que a Polícia Militar é extremamente rigorosa. A nossa corregedoria é extremamente rigorosa. Vocês estão vendo alguns atos como esse, mas não estão vendo o todo, a quantidade das milhões de intervenções que a Polícia Militar tem todo dia, diariamente, defendendo a sociedade. E volto a falar para esses que cometem o erro, vá lá no Romão Gomes, faço convite para você, José, vá no Romão Gomes para ver a quantidade de policiais militares que estão presos lá porque erraram na sua atividade. Então, nós não temos nenhuma complacência com o erro, nós não defendemos o erro, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente está tentando aprimorar a Polícia Militar, melhorar o nosso processo de seleção para ingresso na Polícia Militar, mas com o que nós oferecemos, o salário que nós temos, Josias, você tem ideia de que um policial militar, com a insalubridade no grau máximo, com a periculosidade no grau máximo, com a atividade noturna, ele trabalha mais de 200 horas por mês? Então, com o salário que recebe, de cerca de R$ 4.000 bruto, então é difícil a gente pegar como outras instituições que oferecem muito mais vantagens e melhores salários e tem um processo de seleção, obviamente, e no meio de 100 mil candidatos, como é no caso da Polícia Militar, né, você extrair 3 mil que vai estar trabalhando. Então, o processo nosso já é extremamente rigoroso. Então, a gente tem dificuldade até de cumprir a lacuna, porque o efetivo fixado para o Estado de São Paulo é de 94 mil homens. E vou falar mais para vocês, Josias, Fabíola e deputados. O último grande aumento que teve da Polícia Militar, por incrível que pareça, foi na gestão Quércia. Lá atrás, o Estado de São Paulo tinha 26 milhões de habitantes. E o efetivo fixado para nós era de 88 mil homens. Hoje o Estado está com 45 milhões de habitantes e o efetivo fixado é de 94 mil, sendo que, na realidade, a gente tem 84 mil apenas trabalhando. Então, a gente está, literalmente, né, exigindo demais dos nossos policiais e oferecendo muito pouca contrapartida. A gente tem que chamar o intervalo, já voltamos. E muita gente comentando aqui também. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, o deputado? Obrigada por o senhor estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Importante ouvir aqui o lado do deputado, ele saindo em defesa dos policiais, e inclusive não apenas em defesa dos policiais, não aqueles que cometeram, falou que são casos isolados, mas defendendo o aumento do salário dos policiais diante de tanto trabalho, né?